Boa noite, professor. Eu estou aqui com o meu trio e a gente vai apresentar o nosso projeto sobre otimizador fotovoltaico e eu sou a Nicole. Boa noite, professora. Eu sou a Isabela. Boa noite, professora. Aqui é o Gabriel. Primeiramente, eu vou explicar como funciona o sistema fotovoltaico. Ele é composto por módulos fotovoltaicos, inversor fotovoltaico, relógio bidirecional e uma string box. O módulo fotovoltaico são as placas solares. Os módulos eles são compostos por células fotovoltaicas e essas células são compostas por dois tipos diferentes de silício dopado. E esses silícios acabam criando cargas positivas e negativas. E aí, quando a luz do sol atinge as placas solares, eles fazem com que algum dos elétrons que circulam os átomos se desprendam e migrem para a célula que possui menos elétron, criando assim um fluxo de elétron que é uma corrente elétrica. A maioria dos módulos, eles possuem uma tecnologia chamada half cell, que é um dispositivo chamado de auto bypass. Ele divide o módulo ao meio, e caso haja um sombreamento, ao invés de planificar a geração de todo o painel, esse diodo entra em ação e divide o painel ao meio. Aí mantém a geração de 50% do módulo. O sistema fotovoltaico também possui um inversor fotovoltaico. Ele é o principal sistema fotovoltaico, que é responsável por transformar a energia das placas, energia gerada pelas placas de corrente contínua em energia de corrente alternada, que vai ser consumida pelos equipamentos da residência ou na indústria. E caso ela não seja consumida, é injetada na rede elétrica. O inversor ele possui um dispositivo que é chamado de MPPT, que basicamente ele rastreia o ponto máximo de potência. Ele varia a tensão em corrente de entrada, tendo assim uma maior eficiência. Possuem também uma string box, que é a caixa de proteção do sistema. Dentro dela tem DPS, disjuntores, chave seccionadora e às vezes fusíveis. Mas alguns inversores já possuem a proteção internamente e não necessita de uma string box. Possui relógio bidirecional. Esse relógio é fornecido pela concessionária do local que você está e é responsável por contabilizar a quantidade de energia que é consumida em kWh e que é injetada na rede. A disposição das placas do sistema fotovoltaico ela é realizada em strings. String é o conjunto de módulos em série e cada uma delas é ligada em uma MPPT do inversor. Quando se tem uma string em série, soma-se as tensões do módulo e as potências e a corrente permanece a mesma. Quando você tem duas strings em paralelo, soma-se as correntes e a tensão permanece a mesma. Por um exemplo, se eu tenho uma string hipotética de 10 módulos com tensão de 50 volts e corrente de 10 amperes cada, a gente vai ter uma potência total produzida por ela de 5.000 watts. E caso haja um módulo sombreado, a capacidade de produzir corrente diminuirá e por ela possuir a tecnologia half cell, ela vai gerar 5 amperes ao invés de 10. E como a corrente que passa por todos os módulos é a mesma, tendo um módulo sombreado, todos os outros passam a circular a mesma corrente, nesse caso 5 amperes, porque é o máximo de corrente que o módulo sombreado está sendo capaz de produzir. Então, a string antes produzia 5.000 watts, agora ela vai produzir 2.500 watts. Então, professor, a partir do entendimento do funcionamento de um sistema fotovoltaico, a gente consegue ver que existem diversas formas de perdas. E, sem dúvidas, a principal delas é o sombreamento, que é o grande vilão de qualquer sistema fotovoltaico. Outro ponto importante a considerar da sombra, além da perda de eficiência, conforme a Isa falou anteriormente, é que se a sombra for produzida por um objeto, por exemplo, uma chaminé de churrasqueira, uma antena, algo assim, sempre ela começa a gerar o que a gente chama de hotspot ou ponto quente, que é devido à ação do sombreamento, a célula sombreada ela começa a se comportar como um resistor. Então, ela dissipa potência na forma de calor. Então, com esse aquecimento diário,
depois de algum tempo ela acaba danificando permanentemente o painel, e em alguns casos raros, mas possíveis, acaba até causando incêndios em sistemas fotovoltaicos. Então, a sombra é realmente o grande vilão. Os otimizadores, então, eles são instalados individualmente em cada módulo sombreado, não é em todos, e eles são conectados em paralelo com o módulo sombreado. Para a gente verificar a existência de sombra, existem várias formas. As principais delas são aqui, como você pode ver na foto, voos de drone ou fotos de longe, que você consegue verificar o que está causando sombra. Então, aqui dá para ver bem que essa parte da janela aqui está influenciando direto ali na geração dessa string, que aquele painel tá ligado, porque ele está praticamente inteiro sombreado. Ele está com as duas metades sombreadas ali, mesmo se ele for half cell, não vai ter muito o que salvar nesse quesito. E outro ponto é que a partir da instalação do sistema, a gente tem o que a gente chama de monitoramento. Então, que é um site, um aplicativo, que ele fica mandando dados de normalmente 5 em 5 minutos e que geram gráficos da curva de potência e que você consegue ver informações de geração e tudo mais. Então, você consegue identificar pela curva de geração se está tudo bem com o sistema. Aqui a gente tem 4 fotos de 4 dias seguidos, dá para ver que é um bom dia de geração, porque a curva está bem boa, e em um momento repentino ali, pelo horário dá para ver que é perto da 1 da tarde, 2 da tarde, nos 4 dias há uma queda brusca de geração. Então, com certeza, essa queda brusca de geração, como ela se repete em 4 dias diferentes, no mesmo horário, é a ação de algum sombreamento. Então, com o deslocamento do Sol, a partir de algum momento do dia, um objeto passa a fazer sombra e ele começa a afetar a string. Então, a gente tem esses principais meios aí de identificar a existência de sombras, que é por voos de drone, fotos de longe, pelo monitoramento, e também você, quando projeta um sistema, você tem ideia de quanto ele vai gerar, e pelo monitoramento você consegue ver ao final do mês se ele atingiu ou não, e quando começa a ficar muito longe por muito tempo, com certeza tem alguma coisa errada, normalmente é sombra. Então, após identificado qual é o módulo sombreado, a gente instala o otimizador em paralelo com o módulo sombreado para evitar perda de eficiência do sistema. Então, professor, aqui as bolinhas onde estavam marcando aqui o círculo, onde estavam marcando as marcas no gráfico de curva de geração estavam no lugar errado, a gente já consertou. Então, aqui onde está em vermelho ou é a ação da sombra, ou é na curva do monitoramento, onde tem uma queda brusca na curva de geração, e isso representa a sombra. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do procedimento experimental. Então, após a identificação do módulo sombreado, você instala um otimizador de forma individual. Então, primeiramente, você vê onde é a entrada e saída, conecta em paralelo com a string, e aqui a gente tem um diagrama unifilar simplificado de como é a instalação. Então, tem ali o otimizador ligado diretamente ao painel sombreado, e o otimizador também ligado ao restante da string. Então, aí também é string box e inversor. Então, nesse caso, se esse módulo estiver sombreado, não vai afetar tanto a geração. Então, como que o otimizador ele funciona? Então, ele funciona com base na eletrônica de potência, ou seja, ele reduz a tensão do módulo sombreado e aumenta a corrente do mesmo. Então, como a corrente é o que importa, porque ela é igual em todos os módulos, e a corrente que passa na string, ela é baseada no pior módulo produtor de corrente, então é a corrente que é o grande problema. Então, como ele reduz a tensão e aumenta a corrente, vai ter uma mínima perda, porque o módulo sombreado vai gerar uma potência menor, óbvio, mas em vez de ele afetar a geração inteira, ele vai afetar só ele. Então, o restante da string vai continuar conseguindo produzir energia normalmente, porque a corrente que vai passar por ela, o otimizador vai manter a corrente a mesma devido a esse circuito book. Então, é assim que ele funciona. Aí aqui a gente tem uma situação hipotética de uma string com 6 módulos, onde cada reloginho representa a geração de um módulo. Então, se eles estiverem todos em perfeito funcionamento, sem sombreamento nenhuma, todos estão gerando a potência máxima, e a geração ali, o reloginho em cinza, é a geração máxima. Então, está ali no máximo de potência que a string pode produzir. Então, aí a gente tem agora, caso haja sombreamento em um módulo e não tiver otimizador, o que acontece? Esse módulo passa a produzir menos corrente. Então, a corrente da string inteira vai se basear nele.
Então, todos os módulos, mesmo não sombreados, você consegue ver pelo reloginho que eles não conseguem produzir o máximo, mesmo eles não estando sombreados. Então, sem otimizador, acaba afetando a string inteira e a produção de energia é metade do que eles estavam produzindo anteriormente. Então, por conta de um módulo, você afeta a geração da sua string toda. E, por último, a gente tem aqui um exemplo de geração com otimizador fotovoltaico. Então, tem ali, o circuladinho azul é um módulo sombreado, porém, com a ação do otimizador, todos os módulos todos os outros módulos passam a gerar o máximo de energia possível, então tem ali os 5 módulos gerando potência no máximo, e ele gera um pouco menos, e a potência final do sistema vai ser muito perto de uma condição perfeita, onde não tem nenhum módulo sombreado. Então, o otimizador é de suma importância para onde você tem conhecimento que tem sombra, para evitar a perda de geração. Então, em vez de você perder gerar metade de tudo que era possível, você gera ali 90%, que é algo muito bom. Então, outro ponto importante é que normalmente a sombra acontece devido à inclinação do Sol, então ele não vai ficar o dia inteiro sombreado, em alguns casos. Então, o otimizador ele consegue ler tem tanto a corrente que passa na string toda, quanto a corrente que o módulo está produzindo, porque ele está ligado tanto no módulo tanto na string toda. Então, ele fica lendo, e a partir do momento que a corrente que passa, que a string, o restante da string está produzindo, é maior da que aquele módulo produz, ele entra em ação, e daí ele faz a corrente ser a mesma na string toda, e diminuir um pouquinho a tensão daquele módulo, evitando muita perda de eficiência, e só afeta o próprio módulo sombreado. O restante funciona da melhor forma possível, gerando aí muito perto de uma condição ideal. Por isso, o otimizador é muito importante para sistemas fotovoltaicos, evitando muito as perdas. Bom, então agora eu vou falar das conclusões, que a partir dos estudos realizados, pode-se entender que o sombreamento, sem dúvida, é o maior inimigo da geração fotovoltaica, e que ele deve ser evitado ao máximo por todos os projetistas, integradores e instaladores, tanto por afetar drasticamente a geração, como também pela forma dos hotspots, que, em longo prazo, podem danificar o sistema. Pode-se aprender também a identificar sombreamento por meio das curvas de geração disponíveis no monitoramento dos sistemas gerados. Outro ponto importantíssimo do estudo foi o estudo dos otimizadores, cujos quais, por meio de conversores tipo Buck, os otimizadores aumentaram a corrente e diminuem a tensão dos módulos sombreados, e ao invés de a sombra afetar a string inteira, afetam apenas o módulo sombreado. Conclui-se que os otimizadores são ótimos aliados a instalações residenciais, onde pode-se ter sombras devido a chaminés, platibandas, vizinhos, árvores, postes e etc. E que eles reduzem de forma considerável o efeito das sombras e aumentam de forma significativa a eficiência dos sistemas fotovoltaicos. E por último, abaixo, a gente tem as referências bibliográficas.